A brisa salgada soprava pelo jardim do meu pai, trazendo o aroma de rosas e do mar. Eu estava com os cotovelos enfiados na terra, podando as rosas brancas que ele havia plantado para o meu casamento. Um casamento que terminou em um divórcio que ainda ardia como um corte fresco. Meu nome é Íris, e este jardim, parte da extensa propriedade da nossa família na Costa do Descobrimento, é tudo o que me resta dele. Ele faleceu há algumas semanas e cada corte da minha tesoura parecia uma forma de mantê-lo por perto. Foi então que ouvi o clique agudo de saltos altos no caminho de pedra, um som que não pertencia àquele lugar. Ainda brincando na terra, Íris? A voz de Morgana pingava uma doçura falsa, tão enjoativa quanto o xarope vencido. Não olhei para cima. Só uma pessoa usaria salto-agulha para pisar no jardim sagrado do meu pai. Morgana, a nova esposa do meu ex-marido Heitor, a mulher que destruiu minha vida. Mantive os olhos fixos nas rosas, suas pétalas macias e puras, um forte contraste com o veneno dela. "Olá, Morgana", disse, limpando as mãos no avental, a sujeira manchando o jeans desbotado. "O que você quer?" Ela se aproximou, a sombra se projetando sobre o canteiro como uma nuvem de tempestade. "Os testamentos serão lidos amanhã, Íris." Pensei que pelo menos teríamos uma conversa amigável antes. Seus lábios vermelhos se curvaram em um sorriso maroto e senti meu estômago revirar. Que audácia estar ali no meu jardim, agindo como se fosse a dona do lugar. "Não há nada para discutir", disse, levantando-me e apertando a tesoura com um pouco mais de força. "Esta é a propriedade do meu pai, a casa dele, o legado dele." Morgana riu, um som agudo e ríspido. "Ah, Íris, Heitor foi praticamente um filho para o seu pai por anos, administrando o Grupo Andrade com ele. Merecemos a nossa parte daquela empresa de 500 milhões de reais, você não acha?" A tesoura parecia mais pesada na minha mão. "Você quer dizer o mesmo Heitor que me traiu com a assistente dele?" Retruquei, com a voz firme, apesar da raiva borbulhando dentro de mim. "Aquele que acabou com o nosso casamento enquanto meu pai estava morrendo." "Isso é história antiga", disse ela, acenando com a mão bem cuidada, como se a minha dor fosse nada. "Seu pai o perdoou. Eles almoçavam toda semana no Yacht Club e até... Bem, você sabe." Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com algo cruel. A morte do meu pai ainda estava aberta, uma ferida que nem começara a cicatrizar, e lá estava ela, cutucando-a. "Ele não teria deixado nada para Heitor", disse, aproximando-me, minhas botas afundando na terra macia. "Ele não era tolo." O sorriso de Morgana cintilou por um segundo. "Veremos. Seu irmão Dante parece pensar o contrário." Meu coração disparou. Dante e eu não nos falávamos desde o funeral, quando ele passou mais tempo com Heitor do que comigo. A traição ainda doía. Ele deveria ser meu irmão, meu aliado. "Você falou com Dante?" perguntei, odiando quão baixa minha voz soou. "Ah, querida", disse ela, inclinando-se, seu perfume inebriante quase me fazendo tropeçar. "Fizemos mais do que conversar. Ele tem cooperado bastante." Suas palavras soaram como um tapa, e eu agarrei a tesoura com tanta força que os nós dos dedos se alargaram. Meu pai costumava dizer: "As rosas precisam de uma mão gentil, mas nunca de uma mão fraca. Até os espinhos têm seu propósito." Eu queria ser essa mão gentil, mas agora tudo o que sentia eram espinhos. "Sai da minha propriedade, Morgana", disse, baixinho, firme, antes que eu esquecesse como ser educada. Ela riu de novo, mais alto, como se eu fosse uma criança fazendo birra. "Esta propriedade vale milhões, Íris. Você acha mesmo que pode ficar com tudo?
brincando de jardineira na casa grande do seu pai enquanto o resto de nós não ganha nada. Ela se virou, os saltos estalando enquanto caminhava em direção ao portão. Comece a fazer as malas, Iris, e vou precisar de algumas semanas para redecorar depois que nos mudarmos. Fiquei paralisada, observando-a desaparecer pelo caminho. As rosas, orgulho do meu pai, estavam sujas de terra onde minhas mãos trêmulas haviam esmagado suas pétalas. Ele sempre dizia que rosas brancas significavam novos começos, mas tudo que eu conseguia enxergar era vermelho, raiva, mágoa, traição. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa em que podia confiar. Safira, sou eu. Morgana apareceu. Ela é horrível. Você pode vir aqui? Preciso falar sobre o testamento. Chego em 20 minutos, disse Safira, com a voz calma, mas firme, como um farol resistindo a uma tempestade. Não se preocupe, Iris. Seu pai era mais esperto do que eles pensam. Depois de desligar, algo me chamou a atenção. Um pequeno envelope escondido sob uma roseira, com o canto úmido de orvalho. Meu nome estava escrito nele, na letra do meu pai. Ajoelhei-me, coração disparado, e o peguei. Parecia pesado, como se contivesse mais que papel. Bem, pai, sussurrei, virando-o. O que é isso? Enquanto o motor do carro de Morgana se apagava ao longe, fiquei no jardim, segurando o envelope, sentindo como se tivesse encontrado a primeira peça de um quebra-cabeça que meu pai havia deixado para trás. Safira chegou à propriedade na hora certa. Seu SUV surrado era uma visão familiar em contraste com os gramados bem cuidados de nossa cidade litorânea. Ela saiu, com a pasta em uma mão e uma garrafa de Pinot Noir na outra. Imaginei que poderíamos precisar disso, disse, com um sorriso cúmplice, segurando o vinho enquanto cruzava a porta do escritório do meu pai. O cômodo ainda cheirava à fumaça do cachimbo dele e aos livros antigos, um santuário que eu não estava disposta a entregar para a ganância de Morgana. Sentei-me na beirada da cadeira de couro dele, segurando nas mãos o envelope fechado do jardim, os dedos traçando as curvas familiares da letra do meu pai. Você ainda não abriu? Perguntou Safira, deixando a pasta cair no chão com um baque que ecoou pelo quarto silencioso. Eu queria esperar por você, admiti, a voz mais suave do que pretendia. Morgana disse, Dante está ajudando eles. Depois disso, não quis mais encarar aquilo sozinha. Safira serviu uma taça de vinho para cada uma de nós. O vermelho intenso refletia a luz do abajur, como se o vinho tivesse entrado em competição com a iluminação. Meu pai sempre fora exigente com o timing das coisas. Iris, ele dizia, algumas verdades só deveriam ser compartilhadas no momento certo. Safira me entregou a taça. Minhas mãos tremiam ao rasgar o envelope. Dentro havia apenas uma folha de papel e uma pequena chave de latão. Desdobrei a carta, a voz do meu pai ecoando em minha mente enquanto eu lia em voz alta. Minha querida Iris, se você está lendo isto, alguém já está rondando a propriedade. Conhecendo bem as pessoas, imagino que seja Morgana. Ela é só charme e nada de alma. Safira bufou na própria taça de vinho. Esta chave abre o cofre da minha mesa. Lá dentro, você encontrará o que precisa para proteger o que é seu. Lembre-se do que eu te ensinei sobre xadrez. Às vezes você sacrifica um peão para salvar a rainha. Com amor, pai. Olhei para Safira, com o coração disparado. Você sabia disso? Ela assentiu, dirigindo-se à mesa. Ajudei meu pai a montar o cofre alguns meses atrás, quando ele adoeceu. Ele sabia o que estava por vir. O cofre se abriu com um leve giro da chave. Dentro havia uma pasta grossa e um pendrive. Abri a pasta e fotos se espalharam pela mesa. Morgana encontrando alguém em um estacionamento escuro. Heitor entrando no escritório de um advogado que não era Safira. Havia e-mails, extratos bancários, comprovantes de desvio de dinheiro do Grupo Andrade. Ele havia rastreado tudo. Sussurrei,
a voz embargada ao pegar uma foto de Morgana entregando um envelope a uma enfermeira, a enfermeira do meu pai, poucos dias antes de ele falecer. Safira apontou para o pendrive. Tem um vídeo, Morgana tentando subornar a enfermeira para obter detalhes sobre o testamento. Seu pai foi minucioso. Minhas mãos tremiam enquanto examinava as evidências. Ali está Dante, disse, apontando para uma foto do meu irmão encontrando Morgana, segurando o que parecia ser um cheque. Meu estômago embrulhou. Ela não estava mentindo. Ele estava com eles. Olha a próxima, disse Safira gentilmente. A segunda foto mostrava Dante saindo da reunião, o rosto contorcido de desgosto, o cheque ainda na mão. Ele guardou como prova, explicou ela. Deu para o seu pai. Dante estava brincando com eles, Iris, alimentando-os o suficiente para mantê-los confiantes enquanto ajudava seu pai a construir o caso. Afundei na cadeira sentindo o peso de tudo cair sobre mim. Por que você não me contou? Safira sentou-se na beirada da mesa, firme. Morgana precisava acreditar que estava ganhando. Seu pai e Dante a deixaram pensar assim para que ela cometesse um deslize. Amanhã, na leitura do testamento, eles vão achar que ficaram com uma parte da herança, mas seu pai adicionou uma cláusula restritiva alguns dias antes de falecer. É uma armadilha. No momento em que aceitarem a parte deles, isso desencadeará uma investigação completa. Ela apontou para as fotos e o USB, que se tornaria público. Olhei para as evidências, o plano meticuloso do meu pai disposto como um tabuleiro de xadrez. Ele os deixou pensar que tinham vencido só para expô-los. Exatamente, disse Safira com um brilho de orgulho nos olhos. O testamento verdadeiro deixa tudo para você, com um fundo fiduciário para Dante. Morgana e Heitor só sentirão vergonha. A porta rangeu e Dante entrou no escritório, parecendo que não dormia há dias. Seu terno estava amassado, as olheiras denunciando noites em claro. Ele segurava uma pasta de couro, agarrando-a como se fosse uma tábua de salvação. Iris, disse, parando na soleira da porta. Precisamos conversar. Dante não se parecia em nada com o advogado elegante que eu lembrava da nossa infância, quando corríamos pelo jardim desviando dos irrigadores do meu pai. Ele afundou na cadeira à minha frente, a mesa ainda coberta de fotos e documentos. Você está horrível, disse, tentando aliviar a tensão, mas minha voz saiu ríspida. Bem, respondeu ele com um sorriso fraco. Brincar de agente duplo não é tão divertido quanto parece. Olhou para as fotos, a expressão se contraindo. Então você descobriu o plano do papai. Por que não me contou? Perguntei, a mágoa transbordando. Você me deixou pensar que estava do lado deles, Dante. Depois de tudo com o Heitor, você deveria ser meu irmão. Ele fez uma careta, passando a mão pelo cabelo. Eu errei, Iris. Durante o seu divórcio, fiquei do lado do Heitor porque achei que ele era da família. Eu estava errado e venho tentando consertar isso desde então. Abriu a pasta e deslizou um cheque sobre a mesa. 10.000 reais, assinado por Morgana. Ela me ofereceu isso para mentir e dizer que meu pai não estava em sã consciência quando escreveu o testamento. Em vez disso, entreguei a ele. Olhei para o cheque, a mente girando. Você poderia ter descontado, disse. Dante balançou a cabeça firme. Você devia ter visto a cara do papai quando eu mostrei a ele. Não de raiva, apenas de decepção. Foi nesse momento que ele me contou sobre o plano dele, sobre o verdadeiro jogo de Morgana. Pegou o celular e deu play em uma gravação. A voz de Morgana preenchia o ambiente, fria e calculista. Quando a propriedade for nossa, venderemos a casa e liquidaremos o negócio. Iris pode voltar para sua floricultura. Ela não merece nada disso. Cerrei os punhos, cravando as unhas nas palmas das mãos. Quando foi isso? Perguntei. Meses atrás, respondeu Dante, pulando para outro clipe. Agora, a voz de Heitor. Vamos ser rápidos, Iris não vai esperar. Pedi para ele parar a gravação.
meu coração disparado. Ela planejou isso desde o início, não é? É, Dante assentiu, pegando um documento. Isso é pior. Morgana desviou fundos do Grupo Andrade por meses antes de você pegá-la com o Heitor. Transferências bancárias, faturas falsas. Ela desviou milhares de reais. Papai descobriu pouco antes do diagnóstico. Ele me entregou o papel e eu escaneei os números. Cada um deles uma traição. Ele estava construindo um caso, mas quando adoeceu, mudou de tática. A justiça, às vezes, toma um caminho mais silencioso. A prova, eu disse, juntando as peças. É, Dante confirmou. Morgana até contratou uma equipe de filmagem para amanhã, pensando em registrar sua grande vitória. Papai teria adorado a ironia. Ela está filmando sua própria queda. Dei uma risada amarga, imaginando o sorriso malicioso do meu pai. Ela queria vingança, não é? Por eu ter pego ela e Heitor pela pensão alimentícia. O rosto de Dante escureceu. É mais do que isso. Investiguei mais a fundo com os investigadores do meu pai. O nome verdadeiro dela é Sara Meirelles. Ela já fez isso antes. Mirou em famílias ricas, se envolveu na história delas e depois a sugou até a última gota. Ela se aproximou de Heitor porque ele era o elo mais fraco, fácil de manipular. Meu estômago embrulhou. Durante anos, me culpei pelo fim do meu casamento, achando que eu não era o suficiente. Mas era tudo plano dela. Cada passo calculado. Papai sabia. Ele descobriu cedo, disse Dante. Por isso a manteve por perto. Deixa pensar que estava ganhando. Amanhã ela vai cair direto na armadilha dele. Olhei pela janela do escritório, o jardim banhado pelo luar, as rosas altas, suas pétalas brancas brilhando como promessas. Lembra quando o papai nos pegou brigando por aquele barquinho de brinquedo? Perguntei, virando-me para Dante. Ele riu baixinho, o primeiro sorriso verdadeiro que eu via nele em séculos. Ele nos fez esfregar todas as janelas da casa, disse ele. Precisávamos aprender a enxergar com clareza. Agora eu entendo, Iris. Ele estava nos ensinando até no fim. O relógio de pêndulo no corredor soou. Cada nota um lembrete de que o amanhã chegaria rápido. Descanse um pouco, disse Dante, juntando os papéis. Vai ser um espetáculo e tanto. A manhã da leitura do testamento chegou fresca e clara, com o sol brilhando sobre o oceano além da nossa propriedade. Fiquei na biblioteca do meu pai, observando Safira arrumar documentos na sua mesa de carvalho, a superfície desgastada por anos de trabalho noturno. Lá fora, a equipe de filmagem de Morgana se movia, ajustando câmeras para capturar o que ela imaginava ser seu triunfo. Dante entrou com a gravata ligeiramente torta. Você devia ver Morgana lá fora, está ensaiando o discurso da vitória. Tudo pronto? Perguntei a Safira, apertando a borda da mesa. Ela bateu na pasta com um envelope lacrado. Tudo pronto, as provas estão aqui. Assim que morderem a isca, acabou. A porta da biblioteca se abriu e Morgana entrou, seu vestido preto gritando dinheiro, enquanto Heitor a seguia de terno, parecendo um pouco desconfortável. A equipe de filmagem se movia, como se estivesse num set de Hollywood. Iris, disse Heitor com a voz firme, a primeira vez que falava comigo desde o divórcio. Vamos começar, disse Safira, de pé atrás da mesa, cortando a tensão da sala. Como advogada da família Andrade, lerei o testamento do pai de Iris, junto com quaisquer documentos adicionais. Morgana praticamente vibrava de excitação, agarrando o braço de Heitor. Safira começou a leitura. A propriedade, a casa, o negócio e os bens seriam divididos em 70% para Iris e 30% para Heitor e Morgana. Eu sabia! Gritou Morgana com a voz rouca. Ele não podia nos deixar de fora. Os olhos de Safira brilharam. Há uma caução, acrescentada dias antes de ele falecer. O sorriso de Morgana vacilou. Heitor se mexeu, seu rosto empalidecendo. Um quê? Perguntou.
Uma mudança no testamento, disse Safira abrindo o envelope. Quem aceitar a herança concorda com uma investigação sobre irregularidades financeiras no Grupo Andrade nos meses anteriores à morte dele. A sala mergulhou em silêncio. A equipe de filmagem congelou, mas continuava registrando cada movimento. Que irregularidades? Disparou Morgana, seu charme começando a se despedaçar. Safira deslizou uma pilha de fotos sobre a mesa. Talvez isso explique, ou este pendrive com um vídeo seu subornando a enfermeira do seu sogro, ou estes registros bancários mostrando fundos desviados da empresa. Heitor pegou uma foto dele carregando arquivos confidenciais para o escritório de um rival, suas mãos tremendo. Onde você conseguiu isso? Perguntou. Seu sogro mantinha excelentes registros, disse Dante do canto da sala. Incluindo gravações de vocês dois planejando mentir sobre o estado mental dele. Morgana se levantou de um pulo, a cadeira rangendo sobre o peso súbito. Desliguem essas câmeras! Gritou. Não, disse eu, dando um passo à frente, firme como quem segura o último pedaço de pizza na mesa da família. Você queria que isso fosse filmado, lembra? Você não pode fazer isso, cuspiu ela, virando-se para Heitor. Diga a eles. Mas Heitor apenas fitou a foto. Seu destino estava selado. A luta havia acabado. Safira permaneceu calma, como sempre. A calção está limpa. Aceite a herança e esta prova seguirá para as autoridades. A escolha é sua. Morgana soltou um riso amargo, irregular. Escolha? Disse com sarcasmo. Vocês nos prenderam. Não, respondi, encontrando seus olhos. Você se prendeu. Cada mentira, cada plano, cada pequena trapaça te trouxe até aqui. Ela se virou para Dante. Você deveria nos ajudar. Eu ajudei, mas você não, deu de ombros ele. Como quem diz, não é minha culpa se você tropeçou. De repente, uma tela no canto piscou. O rosto do meu pai apareceu, cansado, mas feroz. Gravado dias antes de sua morte. Se você estiver assistindo, disse ele, olhando diretamente para Morgana, você mostrou quem realmente é, exatamente como eu sabia que faria. A ganância é uma péssima professora, mas as consequências? Elas ensinam bem. O rímel de Morgana escorreu, enquanto ela recuava em direção à porta. Isso não acabou, sibilou. Acabou, respondeu Safira, apontando para o corredor onde os policiais a aguardavam. Eles gostariam de discutir os fundos roubados. Sugiro que cooperem. Enquanto os policiais levavam Morgana e Heitor embora, as câmeras ainda gravando, Dante se aproximou. Bem, afinal papai conseguiu montar seu plano. Agarrei a carta, sentindo sua presença na sala, vendo seu plano se desenrolar exatamente como ele queria. As semanas seguintes à leitura do testamento se transformaram em uma tempestade de manchetes. Morgana, revelada como Sara Meirelles, uma vigarista procurada em vários estados, estampava todos os canais da Costa do Descobrimento. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela não se pareciam em nada com sua fachada polida. Heitor, desesperado para se salvar, contou tudo às autoridades, recebendo uma sentença de 17 anos em vez de prisão perpétua. Não acompanhei muito a cobertura. Parecia jogar sal numa ferida que finalmente começava a cicatrizar. De volta à propriedade, Dante e eu estávamos sentados na cozinha, com a escritura do terreno ao lado da Andrade Floralia aberta sobre o balcão. A última carta do meu pai repousava ao lado, suas palavras uma âncora silenciosa. Você traz beleza ao mundo, Íris. Não a deixe ficar em um jardim só. Ele comprou o lote meses atrás, imaginando um futuro para minha loja. Safira se juntou a nós, o tablet brilhando com os planos de negócios que meu pai havia protocolado, alvarás, financiamentos, tudo pronto para começar. Ele preparou tudo, disse com a voz afetuosa. A Andrade Floralia é sua para cultivar. Ele até deu um nome quando adoeceu pela primeira vez. Dante sorriu,
segurando a foto de uma placa que encontrara na estufa, escondida entre as orquídeas do pai. Para Íris, que floresce onde o solo é quebrado. Ele colocou isso lá depois do seu divórcio. Sempre acreditou em você. Uma batida na porta interrompeu o momento. O detetive do caso entrou com um sorriso raro. Mais 2 vítimas dos golpes de Sarah se apresentaram hoje. As provas do seu pai estão encerrando casos que não conseguimos solucionar por anos. Ele adoraria isso. Imaginei o sorriso malicioso do meu pai, aquele que ele usava quando sabia que tinha enganado alguém. Depois que o detetive foi embora, caminhei sozinha até a estufa. A chave para o último bilhete do meu pai girou facilmente na fechadura. Lá dentro, o ar quente exalava o perfume das orquídeas que ele cuidava mesmo nos últimos dias. Na bancada, outro envelope, com o meu nome escrito à mão. Abri o coração transbordando. Minha querida Íris, a readaptação era só a metade do plano. Eu queria que você crescesse, florescesse além da dor. Esta estufa, estas flores, são a prova de que a beleza sobrevive aos piores invernos. A escritura é para a Andrade Floralha, mas o verdadeiro presente é a sua força. Você sempre a teve. Agora deixe-a brilhar. Com amor, Pai. Fiquei ali, lágrimas borrando as palavras, as orquídeas brilhando ao meu redor. Ele não tinha apenas salvado a propriedade. Ele me salvou, me deu um futuro que eu poderia construir. De volta à casa, Dante e Safira me aguardavam. Bem? Perguntou Dante. Abri a escritura novamente. Estamos construindo a Andrade Floralha. Maior, melhor, do jeito que ele queria. Os olhos de Safira brilharam. Já preparei a papelada. Vamos fazer acontecer. Dante ergueu sua caneca de café. Para o pai. A justiça, acrescentou Safira, erguendo a sua. Eu colhi minhas flores, as rosas lá fora captando a luz da tarde para florescer novamente. Esperança, força, um futuro que eu possa cultivar, uma pétala de cada vez. A todos que acompanharam esta jornada, obrigada. Vocês caminharam comigo através da traição, da perda e da luta pelo que é certo. Se minha história te emocionou, inscreva-se e junte-se a nós, onde cada flor conta uma história de resiliência, verdade e recomeços. Continue cuidando do seu próprio jardim e eu te encontro na próxima florada.